Muito bom dia. Em nome do Sr. Presidente da Câmara, declaro aberta esta sessão solene evocativa dos 40 anos do 25 de Abril e começaremos por ouvir o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Armindo Abreu. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, José Luís Gaspar, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, excelentíssimos Srs. Convidados. Louvo a Câmara pela iniciativa de invocar solenemente o 25 de Abril, quando se cumprem 40 anos do movimento das Forças Armadas que restituiu a liberdade e a dignidade aos portugueses. Devemos evocar os factos mais exaltantes da nossa história nos momentos em que a descrença ameaça o nosso devir coletivo, como é o tempo que vivemos. É nos momentos difíceis que precisamos de um suplemento de alma que nos anima a lutar contra a adversidade. Algum dia, o 25 de Abril, havia de acontecer. Porque o desejo de liberdade dos povos sempre se cumprirá. Felizmente, aconteceu há 40 anos. E a pena que nos fica é de que não tenha acontecido mais cedo. Chegamos atrasados ao desenvolvimento. E na ânsia legítima de atingirmos rapidamente os nossos parceiros das democracias ocidentais, isto por um lado, e por outro, o modelo de desenvolvimento capitalista neoliberal e do capitalismo financeiro que nos atingiu em cheio nos últimos anos, arrastaram-nos de crise em crise até à crise profundíssima que hoje vivemos. Os erros próprios podemos, devemos e estamos a corrigi-los. Mas a nossa capacidade de influenciar a comunidade internacional e, sobretudo, os nossos parceiros europeus é diminuta para mais quando internamente nos querem convencer que o caminho que o liberalismo económico aponta é o único possível e, sobretudo, o único virtuoso. As consequências são as que se sabem. Um poder político refém dos grupos económicos e financeiros, a desvalorização do mundo do trabalho, a destruição da classe média, a destruição do Estado Social. Nestas circunstâncias, a liberdade, o bem mais precioso que Abril nos devolveu, está em causa, porque as condições para o seu exercício vão deixando de se verificar e o progresso e o bem-estar do maior número, condição essencial para o aprofundamento da democracia, serão uma miragem. A celebração do 25 de Abril neste tempo de pressão é imperioso, não para sabermos dele, mas para sabermos de nós, aqui e agora. Se é verdade o juízo de José Pacheco Pereira de que os portugueses interiorizaram o discurso de que não há futuro, estamos perdidos. Mas não pode ser verdade. Porque, se fosse, os inquéritos de opinião feitos recentemente sobre o 25 de Abril não seriam tão favoráveis. Estes inquéritos demonstram que a maioria dos portugueses continua a valorizar muito positivamente Abril e tem esperança de que a senda do progresso seja retomada. As soluções passam por nós e passam também pela União Europeia, e aqui estará a maior dificuldade. Já todos percebemos que os neoliberais querem uma Europa com países centrais e periféricos. E para estes reservam-lhe um Estado mínimo e um mercado de trabalho desregulado, fazendo crer-lhes que os seus problemas de competitividade se resolvem pelo lado da mão de obra qualificada, mas barata. Entretanto, a igualdade e a solidariedade entre os Estados e os povos
e está cada vez mais esbatida, e o que retoma o seu caminho são os nacionalismos. Acreditamos, contudo, que internamente havemos de conseguir fazer o nosso trabalho com sensibilidade social e que as próximas eleições para o Parlamento Europeu darão um sinal de que a maioria dos cidadãos e eleitores continua empenhada na concretização do sonho de uma Europa unida, num espaço de paz, de liberdade e de desenvolvimento solidário. Olhemos em frente. Não gastemos energias a descobrir os culpados, porque nos faz falta para corrigirmos os erros e continuarmos a lutar com convicção porque Abril se cumpra no progresso, na igualdade de oportunidades, na mobilidade social, na distribuição mais equitativa da riqueza, na dignificação do trabalho e na solidariedade para com os mais desprotegidos. Entretanto, busquemos também o suplemento de alma de que atrás falei, na magnífica produção artística que Abril nos legou e de que é um exemplo maior o poema 25 de Abril de Sofia de Mello Breiner Andressen, que, para terminar, vou dizer mal, claro está. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Muito obrigado. Depois da intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ouviremos, a partir de agora, um representante de cada força partidária com representação nacional. Começamos então com a doutora Elisa Antunes, em representação do Bloco de Esquerda. Não vou começar a minha intervenção sem primeiro agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Amarante pelo convite que endereçou ao Bloco de Esquerda, principalmente no momento em que o Bloco de Esquerda nem representado está na Assembleia Municipal. Muito obrigado. Em nome de Abril, o 25 de Abril é, por excelência, um dia de reflexão sobre o Portugal idealizado e o país real. Se, por um lado, nos afolia a memória as conquistas de um florido Abril, num processo profundamente participado e democrático, de findas e perenes aspirações do povo português, por outro, não podemos ignorar os riscos perversos da adulteração do preconizado e alcançado. Viver Abril é acreditar que os princípios que se desencadearam as mudanças sociais e políticas continuam presentes e, mais do que nunca, prementes, sendo determinante lutar pela sua aplicação e nunca permitir que se transformem em benefício de interesses instalados, a coberto de políticas maniatadas pelos jogos económicos que transformam pessoas em números. Ao comemorar a liberdade e a democracia como grandes conquistas de Abril, participando nas ações de rua, nas manifestações ou nos jantares de efeméride, não podemos esquecer que os portugueses se uniram em torno do ideal do socialismo, inscrito na Constituição da República em 1976, que consagra dois importantes princípios, o da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. A nossa Constituição consagra um conjunto de direitos sociais relevantes com o propósito de procurar assegurar o nível de bem-estar às pessoas, assente em razões de justiça e de solidariedade social proporcionada pelo sistema público de segurança social. O Estado Social é uma das maiores conquistas das democracias europeias, que permitiu alcançar patamares de igualdade e de justiça social. Hoje, essas bandeiras de Abril continuam a ser fatores de unidade e exigências atuais que importa reafirmar e cumprir. Hoje, como sempre, terá de ser nossa convicção de que não é irreversível o retrocesso político e social para onde nos têm vindo a levar as políticas levadas a cabo por sucessivos governos. Hoje, como há 40 anos, será a força da participação popular que fará cumprir esses desígnios. Em nome do bem-estar, impõe-se acabar com o escândalo da existência de trabalhadores precários e a recibo verde.
Em nome da dignidade, impõe-se garantir condições de vida aos desempregados, muitos deles sem qualquer proteção. Em nome do futuro, impõem-se políticas criadoras de trabalho com direitos para uma geração jovem e transformadora. Em nome da democracia social, exige-se defender o Serviço Nacional de Saúde, geral, universal e gratuito. Em nome da democracia, exige-se defender a escola pública de qualidade, honrando a dignidade dos seus profissionais. Em nome da democracia e do respeito pelos cidadãos, exige-se a contínua melhoria da prestação de serviços públicos. Neste ano de ciclo eleitoral, importa reencontrar o caminho de Abril, fazendo acreditar que outra Europa é possível, que outro Portugal é prioritário. E antes de terminar, gostava de terminar com um poema de Jorge de Sena, que é do ano de 1956, e que se chama Quem a Tem. Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso senão ser desta terra em que nasci. Embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será ser livre aqui? Não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade, é quase um crime viver. Mas embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Viva o 25 de Abril. Muito obrigado.